O assunto mais procurado nas leituras de baralho cigano, sem dúvida, é amor, relacionamento, né? E as perguntas são muito variadas, né? Conheci uma pessoa, quero saber as intenções dela. Alguém do passado retornou para minha vida, a gente não namorou na época, mas agora tá pintando um clima. Quero saber se fulano ou beltrana gosta de mim, quero saber se eu vou casar, quero saber se eu estou sendo traído, traída, quero saber o que fulano pensa, quero saber quais são as intenções, né? Quero saber se a gente vai se separar, quero saber se eu escolho entre uma pessoa ou outra, enfim, né? São questionamentos infinitos em relação a relacionamento. E esse assunto, apesar de ser um dos mais procurados, eu percebo que existe pouca habilidade nas pessoas em dar uma resposta para os seus consulentes, né? Eu acho que a própria falta de preparação da pessoa, porque ela acredita que ler o baralho cigano é só você saber significado de carta, tiragens, conhecer um pouco da história do baralho cigano. E na verdade, quando a gente fala, né, de baralho cigano, a gente está falando de vida, a gente está falando de um contexto universal. E quanto mais você tiver informações sobre vários aspectos e assuntos diferentes, melhor para você saber se colocar dentro de uma consulta. E aí a gente vai perceber que as pessoas vêm com expectativas muito grandes e às vezes elas não gostam da resposta e muitas vezes eu percebo que elas também não estão preparadas para determinadas respostas, né? Então aqui vale a pena chamar a atenção, você que pensa, né, ou que já leu o baralho cigano, sempre está atento, né, às informações, tá atualizado e conhecer um pouquinho mais aprofundado, com um olhar mais aprofundado sobre a questão de relacionamento, né? Então, assim, eu sempre indico para os meus alunos que eles busquem conhecer um pouquinho da diferença biológica entre o homem e a mulher, né? Que existem várias diferenças biológicas da forma de pensar, né? Então, por exemplo, a mulher ela consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo, né? Ela consegue uma organização dentro do espaço mais próximo melhor, ela consegue ter armazenado de forma separada uma série de coisas, já o homem não pensa assim, né? É tudo uma coisa só e ele pensa uma coisa de cada vez. E às vezes eu vejo, né, nas leituras que tem aí, né, mulheres sofrendo demais, imaginando que o parceiro ou pretendente está pensando isso, aquilo, outro, e na verdade não está pensando nada daquilo, né? E muitas vezes ela está num tempo, né, do relacionamento e ele está em outro. Então ela está pronta para passar, né, para o casamento, para morar junto, e ele ainda está buscando entender se ele ainda quer namorar, né, com aquela pessoa. Então são várias expectativas, né? Então assim, eu acho que seria muito interessante quem pensa, né, em fazer leitura ou que já faz leitura, para tornar a sua leitura uma leitura mais consciente, uma leitura mais produtiva para o seu cliente, é entender um pouquinho, né, da biologia entre um homem e mulher, quais são as diferenças, entender quais são aspectos e as reações com uma visão da neurociência, que explica direitinho quais são os hormônios, quais são as partes ativadas do seu cérebro quando você está apaixonado, né? E é muito interessante que quando a gente está apaixonado, a gente ativa e libera os mesmos hormônios de quando a gente está numa fase demente. E é por isso que as pessoas às vezes falam, né? Meu Deus, como é que eu fui beijar aquela pessoa? Meu Deus, como é que eu casei com aquela pessoa? Eu só podia estar louca, né? Então a gente entender que tem os níveis, né, da paixão, tem uma paixão mais leve, mais consciente, que é bom, que é legal, tem a paixonite aguda, que dá aquela dor de cotovelo, que a pessoa para, né, a vida dela em função do relacionamento, e tudo depende, né, do que o outro sente por ela, do que o outro quer, do humor do outro para ela ser feliz, essa dependência que causa, né? E conhecer também um pouquinho só, uma base de psicologia, né? Mas uma coisa bem tranquila, e tem livros muito gostosos, tem livros bem bacanas, né? Que podem ajudar você com uma leitura fácil, ter um comprometimento, um entendimento melhor, né? Sobre a coisa do relacionamento. E é importante também a gente falar sobre a programação familiar, né? Porque às vezes a pessoa ela quer saber se vai aparecer alguém na vida dela, e muitas vezes aparece vários alguém, né? Mas alguém para ela sofrer, alguém para ela se sentir traída, alguém para usar, né? Porque tem muitas pessoas que se colocam no papel de enfermeira,
enfermeiro, né? Você é a enfermeira do teu relacionamento, você é o banco do relacionamento, você é a mãe, às vezes, do relacionamento, e entender como se processa, né? Essa programação familiar, que é o que a gente vê demais, né? Então, como assim programação familiar? Então, por exemplo, a gente vê famílias inteiras em que as mulheres sofrem de solidão, mesmo quando elas estão casadas, às vezes com filhos, né? Elas são sempre sozinhas. Às vezes também elas estão casadas, mas muitas vezes o marido ou a mulher, tudo é a família dele ou a família dela. Então, primeiro resolver o problema dos pais, dos sogros, das sogras, né? Enfim, tudo mais. E depois resolver o problema da família, né? Ali, marido, mulher e os filhos. E a gente vê muita coisa e muita tristeza e muita falta de informação em muitos oraculistas, né? Que trabalham com baralho cigano, passando até informações que derrubam a pessoa, que deixam a pessoa chateada, que deixam a pessoa revoltada e que não vão resolver a vida da pessoa. Então eu penso que quando a gente tá com uma pessoa na nossa frente e ela tá tratando de um assunto tão delicado, que é a parte do relacionamento, que é uma coisa que move a vida da gente, é uma coisa que machuca lá no fundo, né, que marca a gente, ter a habilidade das respostas, né, mostrar para a pessoa que existem algumas coisas que vão ajudá-la, né, alguns tratamentos, algumas terapias, né, às vezes pessoas que elas têm até relacionamentos bons com pessoas legais, pessoas que gostam dela, mas tem um nível de ciúmes assim exacerbado, enlouquecido, né? E aí fala, poxa, faz uma constelação familiar, toma um floral, faz uma terapia convencional, tenta trabalhar esses aspectos, saber a origem desses ciúmes, porque senão ela só vai ficar trocando de parceiro. Aqui eu costumo brincar, né, que troca o vagão, mas não troca o trem. O destino é o mesmo, né? Conhece uma pessoa, é outra cara, é outro nome, mas no fim a história vai se desenrolando e cai na mesma mesmice. E quando a gente, mesmo que a resposta seja negativa, fulano gosta de você, olha, ele tem admiração por você, mas ele não tem intenção de casar com você. Mas presta atenção, né? Olha na tua família o que está acontecendo, vê se não acontece isso, se você está numa programação onde você está se relacionando com pessoas que são destrutivas, que são narcisistas, com pessoas que não estão prontos para relacionamento, que tem uma maturidade emocional muito grande. E tentar mostrar para a pessoa que ela pode, né, quebrar esses padrões, né, que ela pode, de alguma forma, melhorar a vida dela, entender melhor o que é relacionamento. E a gente percebe muito através das perguntas, né? Eu já tive várias pessoas que entraram em contato comigo, querendo, né, fazer uma leitura breve, mas na verdade ela queria saber se fulano ia dormir com ela aquela noite. Ela não queria saber se ele gostava dela, se ia casar, e nem do que ela sentia. O desespero, era um desespero enorme. Eu fiquei bastante impressionada e ela queria saber apenas se o cara vinha dormir com ela. Então aí você percebe que muitas vezes a pessoa está num patamar, né, de ansiedade, de devaneio, de necessidade tão grande que ela não utiliza bem a consulta dela para poder realmente, né, achar um caminho, realmente ela poder resolver essa situação, né? Então, o que eu tenho para dizer é que quando a gente está lidando com outras pessoas, a gente ter tato, sensibilidade e informação, conhecimento, vai fazer toda a diferença numa leitura de baralho cigano, né? Então, procurem saber a diferença biológica de homem e mulher, um pouquinho de como funciona a paixão, amor, as reações através da neurociência, né? Conhecer um pouquinho de programação familiar, né? E se você já é terapeuta e quer trabalhar com os oráculos, né, com o baralho cigano, é maravilhoso, porque a pessoa vem para uma consulta e você já tem ali, de repente, o tratamento para ela, uma mesa quântica, florais, não importa qual sistema, aplicação de reiki, constelação familiar. Então você pode ali ajudar a pessoa, não só, né, ela viver um grande amor, né, mas ela de repente romper um ciclo repetitivo e destrutivo em relação a relacionamento, tá? Então eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse tema com esse olhar mais construtivo do que só aquelas respostas, né? Não gosta, não te traiu, tem a rival que tá ali, né? Etc e tal, mas que você possa
realmente fazer com que a pessoa entenda, né? A lei da atração. Por que você tem uma rival? Porque todo relacionamento você é mulher invisível ou homem invisível. Porque todo mundo sempre às vezes te trai. E isso vai trazer para o teu cliente uma compreensão e ele vai perceber que você não tá ali só para ser uma muleta para dar respostas, que você vem trazer para ela também uma solução, uma possibilidade de melhoria, tá? Então é importante a gente lembrar que baralho cigano é vida e quanto mais a gente olhar para o ser humano, estudar o ser humano, né, ter contexto para poder ajudar a pessoa, melhor é. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e eu volto. Até mais.